Tudo bom, pessoal? Meu nome é Lucas Sena, eu sou biólogo, também sou mestre e doutorando em genética e biologia molecular pela URGS. Hoje eu vou apresentar esse artigo que foi publicado na New England Journal of Medicine, que ele analisa os resultados de indivíduos com coronavírus que usaram a hidroxicloroquina versus os indivíduos que não usaram. Tá? Esse é meu e-mail. Qualquer dúvida mais específica podem me escrever. Então, dos 1.376 pacientes que foram incluídos no estudo, 811 receberam hidroxicloroquina e 565 não receberam hidroxicloroquina. Aqui, nessa tabela, a gente observa que aqui estão os indivíduos que receberam hidroxicloroquina e aqui os indivíduos que não receberam hidroxicloroquina. E aqui está a proporção dos indivíduos que receberam e que não receberam em relação ao desfecho primário, ou seja, qual que foi a taxa de indivíduos que foi entubado ou morreu. E nesse caso a gente observa num primeiro momento que os indivíduos que receberam hidroxicloroquina tiveram uma taxa de intubação ou morte de 32%, enquanto que os indivíduos que não receberam hidroxicloroquina tinham uma taxa de intubação de 14,9%. Aqui nesse resultado eles têm o que eles chamam de análise crua da relação desses dois resultados no que estatisticamente se discute que é a chance de risco de um evento ocorrer. Tá? Então é mais ou menos o seguinte: os indivíduos que tomaram hidroxicloroquina, qual é a chance deles serem entubados ou morrerem em relação aos que não tomaram? E essa proporção foi de 2,37, tá? Mais que o dobro, tá? Como a gente pode observar aqui do ponto de vista das porcentagens. Só que o que acontece? O artigo ele discute que os indivíduos que receberam hidroxicloroquina, eles já eram indivíduos mais debilitados, ou com idade mais avançada, ou com problemas de saúde e com outras comorbidades. Então seria errado fazer essa comparação que eles chamam de uma análise crua, porque esses dois grupos de indivíduos, os que receberam hidroxicloroquina versus os indivíduos que não receberam hidroxicloroquina, não eram dois grupos homogêneos. Tá? Então eu vou voltar para esse gráfico daqui um pouquinho, para essa tabela daqui um pouquinho, quero só comentar um pouco como é que eles fizeram essa correção. Na tabela 1, existe a característica dos pacientes que receberam hidroxicloroquina versus os indivíduos que não receberam hidroxicloroquina. É uma tabela bem grande, mas eu quero mostrar para vocês que em alguns casos você tem diferenças. Então, os indivíduos com menos de 40 anos, nos que receberam hidroxicloroquina eram 9,9%, e os que não receberam eram 18,6%. Ou seja, ao longo dessa tabela você vai ver que os dois grupos não são homogêneos. Então eles vão fazer uma correção estatística, tá, para deixar esses dois grupos homogêneos. Então aqui eles chamam de um score de propensão. Em azul está os indivíduos que receberam a hidroxicloroquina. E quando a gente vê esse gráfico, antes desse ajuste, a gente observa que o grupo que não recebeu a hidroxicloroquina diferencia bastante numa perspectiva de proporção dos indivíduos que receberam a hidroxicloroquina. Mas eles vão fazer um ajuste estatístico para deixar esses dois grupos homogêneos, e a gente observa que após esse ajuste de correção, de deixar idades proporcionais, comorbidades proporcionais, condições clínicas, tudo proporcional, os dois grupos eles ficam mais ajustados, e aí sim, com os dois grupos recebendo hidroxicloroquina versus o grupo que não recebeu hidroxicloroquina, ver se de fato o medicamento contribuiu ou não para evitar a intubação ou morte. Então, após essa homogeneização dos indivíduos, colocando proporções similares de idade, peso, condições de saúde entre o grupo que tomou hidroxicloroquina versus o que não tomou, a gente volta para a nossa tabela 2 e esse aqui é o principal resultado. Tá? Então, a chance de risco dos indivíduos que tomaram hidroxicloroquina versus o que não tomaram é 1,04. O que isso quer dizer? A chance de risco, quando ela for igual a 1, significa que não existe nenhuma diferença de ter um evento versus o outro, ou seja, de tomar hidroxicloroquina versus não tomar.
Aqui a gente vê que está 1,04, que é um pouquinho maior a chance do indivíduo ser entubado ou morrer se ele tomar hidroxicloroquina, mas aqui tem uma discussão importante, que é a análise estatística, ou seja, se os resultados são significativamente estatísticos, e nesse caso aqui, como o intervalo de confiança está se sobrepondo ao valor 1, ou seja, está de 0,82 até 1,32, significa que um resultado não difere estatisticamente do outro. O que isso quer dizer? É que não faz diferença para o desfecho primário, para os indivíduos serem entubados ou morrerem, tomarem cloroquina, a hidroxicloroquina. Tá? Resumindo, o artigo mostrou que os indivíduos que tomaram hidroxicloroquina não tiveram um desfecho diferente dos indivíduos que não tomaram hidroxicloroquina em relação a serem entubados ou morrerem. Ou seja, eles chegam ao hospital ainda sem necessidade de serem entubados na UTI, e esses indivíduos progridem de forma similar no curso do agravamento da doença, independente de tomarem o medicamento ou não. Pois o estudo ele faz mais uma análise complementar, mostrando que também não houve associação significativa entre o tratamento com azitromicina, tá, e a cloroquina, sendo que não há diferença também quando tu combina a hidroxicloroquina com esse medicamento. Então, essa é a figura 2 do artigo, e ele mostra a probabilidade dos indivíduos se livrarem do evento. Qual evento? Morte ou intubação. Tá? Então aqui estão os dias, 0, 5 dias, 10 dias, assim sucessivamente. Quando tiver no 1, significa que os indivíduos têm 100% de chance de se livrarem do evento. E à medida que esse gráfico ele vai descendo e vai se aproximando aqui do 0, significa que eles têm menos chances de se livrar do evento. Aqui em azul estão os indivíduos que não usaram hidroxicloroquina, em rosa, vermelho, os indivíduos que usaram hidroxicloroquina. Então, como era de se esperar, nos dois casos, a chance deles se livrarem do evento vai diminuindo com o passar dos dias, ou seja, analisando por outra perspectiva, a chance deles serem entubados e morrerem vão aumentando, e essa linha mais escura é a média, tanto no vermelho quanto no azul, e essa parte mais borrada, mais difusa, é o que a gente chama do intervalo de confiança. Quando isso aqui está sobreposto um grupo com o outro, significa que tu não tem diferença, ou seja, os dois resultados, do ponto de vista estatístico, são similares. E na discussão, os autores do artigo discutem que o uso da hidroxicloroquina não foi associado a um aumento significativo de maior ou menor risco de intubação ou morte. Tá? O risco aqui de 1,04, nem para mais, nem para menos, similar. E, resumindo, os resultados não apoiam o uso da hidroxicloroquina atualmente, fora para fazer ensaios clínicos randomizados para testar sua eficácia, ou seja, para pesquisa científica, mas como prática clínica, esse estudo mostra que a hidroxicloroquina não traz diferenças tanto para evitar a morte ou a intubação. Eu acho que no último período tem se discutido bastante essa questão da hidroxicloroquina, principalmente pautada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro, e devido à polarização política que a sociedade brasileira vem tendo no último período, esses temas científicos de medicamentos tomaram um tom quase apaixonado dos indivíduos que torcem a favor do remédio, dos indivíduos que não torcem. Primeiro, a torcida, a não torcida, não tem nenhum impacto no mundo real. Então, o vírus, ele pouco se importa com a nossa fé, com o nosso pensamento positivo e com a nossa ideologia. Então, torcer a favor, contra, não torcer, não tem nenhum impacto. O único impacto que tem para reduzir e minimizar os danos do coronavírus é se basear em evidências científicas. Devido à polarização política que existe no país, existe um grupo de indivíduos que
pelo fato do presidente defender a hidroxicloroquina, defendem ela de forma cegamente, e a ciência ela trabalha com outros parâmetros, que é o da evidência. Então, medicamentos que melhoram vão ser usados, medicamentos que não apresentam diferença nenhuma não vão ser usados. Existe uma máxima na ciência, de uma forma de refletir, que ela destoa bastante da forma geral com que a sociedade reflete e pensa, que na ciência os cientistas não devem ser apaixonados pelas suas hipóteses. Por mais que você tenha uma hipótese que um medicamento vai dar certo, à medida que as evidências mostram que aquele medicamento não dá certo, é necessário você abandonar aquelas hipóteses e formular novas hipóteses para você não ficar num pântano querendo sim ou sim que aqueles resultados apareçam. Tá? Então a ciência se baseia por evidências, tem vários estudos aí mostrando outros medicamentos mais promissores, e que a gente não pode ficar perdendo tempo nesse debate da hidroxicloroquina, um debate quase fanático de futebol, similar a uma torcida de futebol, prós, contras, cloroquina. Temos que se basear em evidências científicas, e hoje as evidências mostram que a hidroxicloroquina não apresenta evidências científicas na melhora dos pacientes. Algumas pessoas podem dizer, mas eu conheço pessoas que tomaram e foram curadas. Se a gente testasse em massa os brasileiros com o coronavírus, talvez a taxa de recuperados aí fosse de 97%, ou seja, 97% das pessoas se recuperam do coronavírus pelo próprio sistema imunológico dela combatendo o vírus. Então tu vai ter indivíduos que tomaram cloroquina e se recuperaram, você vai ter indivíduos que escutaram Belchior e se recuperaram, tu vai ter indivíduos que usaram a camiseta do Corinthians e se curaram, você vai ter indivíduos que, sabe, tomaram iogurte e se curaram. Então, não esse é o método que a ciência reflete e faz estudo científico. Então, espero que tenham gostado da apresentação. Qualquer coisa, dúvida mais específica, de detalhes metodológicos, pode me mandar um e-mail. Um abraço.